Agradeço a vocês pela presença. Nós vamos apresentar uma mesa chamada Apropriação do Espaço, do Tempo e das Coisas, um título proposto pelo João Antônio, que pede desculpas de não poder participar, porque teve que coordenar uma sessão, e que me propôs esse tema e que montasse uma mesa, então, discutindo essa questão lefebvriana, como ele disse. Nós somos de um grupo conhecido por GEL, Grupo de Estudos Henri Lefebvre, que é um grupo que começou na década de 90 com alunos da economia e da arquitetura. Depois deu uma série de desdobramentos, algumas disciplinas, alguns cursos na arquitetura, na economia. Hoje é mais ou menos liderado pela Rita Veloso, mas com uma participação muito mais ampla. Acho que já teve um efeito relativamente significativo nesses muitos anos de existência do GEL, congregou muita gente em torno das questões do Lefebvre. E a nossa temática principal vai ser, então, a questão da apropriação, um conceito muito caro ao Lefebvre, entre outros, muito relacionado com a questão do espaço de vida, do espaço vivido, e que vai ser tratado, então, pelos três que estão aqui. Rita Veloso, que é professora de arquitetura, vice-diretora também da arquitetura, é mestre e doutora em filosofia, publicou recentemente um livro chamado Urbano Constelação, extremamente interessante, onde ela reúne um trabalho grande dela sobre Lefebvre, quer dizer, sobre Lefebvre, mas a partir de Lefebvre, Walter Benjamin e outros, relacionado com questões mais diretas, que vai falar sobre o tema em si, apropriação. Depois nós temos Tiago Canetieri, que também é professor da Escola de Arquitetura, geógrafo, mestre e doutor em geografia, e que vai trabalhar principalmente a questão da apropriação do tempo a partir do livro do Lefebvre, Ritmo e Análise, contendo isso como referência, com o título, como é que é? O Tempo Fora de Ritmo. E Arley Silva, que é economista, mestre em demografia, doutor em economia, hoje professor da Universidade Federal do Pará, na área de economia, mas que sempre presente aqui, todo formado aqui no CEDEPLAR, e membro dessa discussão, participante dessa discussão há muitos anos, e que vai falar sobre direito à cidade de uma perspectiva do excedente coletivo. A questão que fica subsumida um pouco nessa discussão, mas que é fundamental, é uma questão que a gente vem discutindo hoje mais, que é a questão dos direitos da natureza, direito à natureza também, né? E que, em última instância, na minha cabeça, significa apropriação de Gaia, né? Ou alguma coisa parecida com isso. Então, isso fica só com uma pequena provocação. E nós estamos com pouco tempo. Nós temos nossa mesa até 1h15, vai até 12h15, porque estamos atrasando uns 15 minutos. Eu começo, então, dando a palavra à Rita. Obrigada, Roberto. Obrigada pela apresentação. Também quero agradecer à organização do seminário. É minha primeira vez em Diamantina. Fiquei bastante emocionada ontem de chegar e ouvir as histórias dos seminários anteriores. Assim, era um lugar que eu sempre quis vir, quis estar, mas nunca calhou de conseguir. Então, para mim, é uma felicidade estar aqui. Nessa mesa, o meu papel é falar desse livro aqui, ó. É esse calhamaço. Esse livro tem uma capa branca e ele te obriga a não ser, assim, a não se implicar com o tempo colocado sobre os objetos, porque ele vai ficando sujo. E como o Roberto falou, a gente está há 2 décadas estudando esse livro, então o livro vai ficando impresso. Olha a cor da capa branca do livro, né?
Mas é isso, são os resíduos do cotidiano e é a resistência dos objetos ao cotidiano, que é exatamente do que a gente vai falar hoje, né? O tema dessa mesa é apropriação do espaço, do tempo e dos objetos, conforme nos sugeriu o João Antônio. Então, eu vou falar aqui do volume 3. Esse livro, na verdade, esse calhamaço reúne aqui os 3 volumes da Crítica da Vida Cotidiana que o Lefebvre escreveu entre os anos 40 e comecinho dos anos 80. Então, eu achei que eu estou também num momento de entender, né, os desdobramentos dessa filosofia lefebvriana para o campo da arquitetura, do urbanismo, do planejamento urbano, tentando ainda trazer as repercussões, entender as repercussões que essa filosofia lega para a gente. Então, eu resolvi falar um pouco sobre um tema que se denomina descontinuidades, que está no volume 3º desse livro. Esse é um volume que se intitula Da Modernidade ao Modernismo para uma Metafilosofia da Vida Cotidiana. Lefebvre escreveu isso em 81, já de olho no crescimento do conservadorismo que ele via, que ele observava na Europa, mas também já é um texto em que o Lefebvre volta o olhar para a América Latina, também muito impactado pelos efeitos do movimento na Polônia. Então, tem uma mistura aqui entre Europa, bloco socialista e América Latina. Já tem uma nova atmosfera nessa reflexão que o Lefebvre faz aí. Ele diferencia modernidade e modernismo, e ele diz que a modernidade teria terminado em 1968. Né? Então, é um texto de síntese, afinal de contas, nesse longo livro, né? Nessa longa trajetória intelectual do Henri Lefebvre. E, sobretudo, é um momento em que ele está muito preocupado em estabelecer pares, ou pelo menos em tecer relações entre termos e realidades, entre conceitos e fenômenos. Né? Então, ele coloca para conversar assim, a observação das inúmeras desigualdades naquele final dos anos 70, começo dos 80, essas desigualdades que são fenômenos cada vez mais naturalizados àquela altura. Ele contrapõe ou coloca em relação essas desigualdades a uma insistência ou a um crescimento da homogeneização. Esse é um conceito usado repetidas vezes aqui ao longo desse texto. A questão da segregação, Lefebvre relaciona com uma tendência à fragmentação. E, por último, também de modo muito, muito agudo, Lefebvre já identifica o estágio da burocracia no final dos anos 70, a participação da sociedade nos temas e na praxis políticas, há um crescimento também dos processos excessivamente hierarquizados. Então, homogeneização, fragmentação e hierarquização são conceitos que servem ao Lefebvre para pensar a transformação naquele momento. Então, qual é a dinâmica social naquele momento? Né? Quais são... ele escreve chamando de crise da modernidade, dizendo que há uma crise da modernidade, mas ele fala do que via, né? Tentando observar aquilo que, de fato, sofreu uma transformação, aquilo que passava por uma transformação decisiva. Essa transformação decisiva é que ele chama de descontinuidade. E é também importante, nesse terceiro período, e talvez dos temas das arestas, né, mais difíceis no texto do Lefebvre, o modo como ele estabelece a totalidade como um horizonte. Então, para se contrapor à fragmentação, heterogeneidades, hierarquização e homogeneização, o Lefebvre estabelece a ideia de um horizonte, o conceito de um horizonte como uma totalidade, contra essa fragmentação, contra essa homogeneização. Porque tudo isso, para Lefebvre, aplana a diferença. E é bastante curioso porque ele vai falar da totalidade reivindicando o direito à diferença. Essa é a novidade desse volume 3, talvez, ao meu ver. Porque é uma ideia de que aquilo que estava lá no Direito à Cidade, no livro de 1968, chega nesse volume 3 em 1981,
pensando o direito no contexto de luta. Então, o direito não é daquilo que está garantido. O direito é aquilo que a reivindicação ao direito surge no momento da contestação, no momento da disrupção, né? E a identidade, o que o Lefebvre está identificando naquele momento, em 81, é que há uma tendência a normalizar e a integralizar o disruptivo. Então, é quase como se, pós-68, todo movimento de ruptura devesse ser reduzido a uma nova ordem, devesse ser reintegrado, reequilibrado. Então, isso se chama no livro recuperação. Essa ideia de impor, mesmo aquilo que rompeu, mesmo aquilo que se diferenciou, a uma nova normalidade. Então, essa fala contra a normalização e contra esse aplanamento, né, das discussões é um ponto bastante importante nessa discussão. Então, a meu ver, a ideia de se apropriar do tempo, se apropriar do espaço e lidar com os objetos nessa perspectiva de uma apropriação crítica, implica considerar a totalidade como uma possibilidade crítica. Então, isso é um desafio em 1981, e, como eu falei no começo, pensar a repercussão desse pensamento lefebvriano, ainda hoje, a totalidade é um desafio, né? De que totalidade, quando a gente pode falar, quando a gente está o tempo todo tentando pensar formas de resistir, formas de contestar, formas de fazer valer vozes que são minorias, né, e que proliferaram nesses 40 anos transcorridos aí entre o momento que o Lefebvre escreveu até hoje, né? Então, acho que um dos legados desse texto implica em dizer que se apropriar é resistir. Se apropriar é usar de modo crítico. E isso implica manejar o espaço, manejar o tempo, mas, sobretudo, manejar os objetos com cuidado. Então, quando o Roberto está dizendo que é direito à Gaia, né, é olhar para o mundo que a gente habita com cuidado e pensar os criterion, como falava o Jacinto aqui mais cedo, né, desse manejo, talvez seja tudo que a gente precise aprender agora, né? Então, acho que essa ideia da lefebvriana da diferença como uma posição singular e a necessidade de compreender essa diferença pode ser pensada como o lugar a partir do qual se experimenta o espaço e o tempo, mas um lugar cuidadoso a partir do qual se maneja os objetos. Esse texto, que se chama Descontinuidades, tem, no modo lefebvriano aqui de escrever a crítica, ele sempre faz uma lista de itens e discorre, né, sobre os itens, dizendo o que é o positivo, o negativo, o que é o contexto e o que é a ruptura desse contexto. Isso é um pouco o estilo Lefebvre, né, para escrever sobre a crítica da vida cotidiana. Mas dois lugares me parecem bastante importantes, que são as figurações que essa totalidade adquire para o Lefebvre. Por um lado, a noção de Estado como a imagem do que a totalidade, a imagem da totalidade mais próxima da sociedade. Então, a figura do Estado, a presença do Estado para os grupos sociais, né, na vida desses grupos sociais daquela altura, e o Lefebvre faz uma crítica muito contundente, dizendo que era preciso pensar o Estado como uma praxis, né? Era preciso experimentar a vida da sociedade para dentro dos aparatos de governo que representam, né, essa ideia do Estado, para falar do Estado como uma abstração concreta, né? Então, como aquilo que está inscrito em muitas relações e em muitas determinações. E uma outra figura dessa totalidade, também presente nesse livro, é o cotidiano, e é bastante curioso o par, o Estado, né, a imagem da autoridade, e o Estado, a imagem do regramento, e o cotidiano, que é o contrário, que é o poroso, que é o residual, que é o vestígio, né, que é o que sobra, vai pelas margens, né? Então, o cotidiano também é explicitamente identificado à totalidade, nesse mesmo volume 3 do livro, e também é identificada uma abstração concreta. Então, para o Lefebvre, uma abstração concreta é tudo aquilo que está inscrito numa determinação, né? Tudo aquilo que
em que você pensa porque experimenta, e experimenta porque racionaliza. Então, essa ideia da abstração concreta é também um incentivo para quem está aqui lidando com o estilo lefebvriano de escrever, para tentar ir circunscrevendo esse conceito de totalidade. E entendendo sempre que esse é um conceito que nasce dos fenômenos, né? Então, a totalidade não é ela não tem que ser referida a uma filosofia da mente, ela não é uma abstração pura e simplesmente, né? A totalidade é um horizonte, é uma possibilidade, e como horizonte, um horizonte crítico, e como possibilidade, uma possibilidade crítica, né? Então, ao tratar dessas figurações da totalidade do cotidiano, Lefebvre não se furta a criticar a esquerda, o que era o retrato do Bloco Socialista naquele momento, a repressão estatal naquele momento, e não se furta a criticar os governos de direita na Europa Ocidental, e é também muito, muito contundente o que ele escreve sobre uma espécie de redução do Estado a políticas de gestão, políticas de segurança, exércitos, polícia, repressão e opressão. Então, são também assuntos que chegam aos anos 2020 com uma imensa atualidade, né? Mas também como uma imensa tarefa. Se a gente tentar entender em que lugar a gente coloca o Estado e de que modo a gente quer pensar e exercer uma praxis política considerando essa estrutura que é o Estado. E, por último, no finalzinho do texto, já no final desse item, que está na parte 2 do volume 3, Lefebvre chega ao termo da ritmo-análise, que depois será desenvolvido num texto próprio, num texto separado, mas é uma tentativa também do Lefebvre de resgatar para o cotidiano não apenas o espaço físico, né, não apenas aquilo que é determinação do desenho urbano, aquilo que é resultado da urbanização, mas é uma tentativa de colocar numa mesma constelação os aspectos físicos, psicológicos e sociais. Então, o termo ritmo-análise é uma fusão do espaço-tempo, né? E, ao mesmo tempo, é aquilo que dá singularidade para essa experiência do espaço-tempo que se faz cotidianamente, né? Para o Lefebvre, aquele cotidiano que, lá no Direito à Cidade, né, ele já havia tratado como uma espécie de meta, né, ao fazer uma crítica desse cotidiano, e meta essa que já era, lá em 1967, 68, uma meta revolucionária, né, do exercício e da prática política por meio do espaço urbano. A ritmo-análise sugere, mais uma vez, que aquilo que começou lá no primeiro volume da Crítica da Vida Cotidiana, aquilo que começou na reivindicação do direito à cidade, ancorado no combate à alienação, numa crítica desses ritmos, na crítica da banalização da vida cotidiana, chega aqui ao final supondo ou exigindo essa lida cuidadosa com os objetos, né? Se eu fosse usar um termo benjaminiano aqui, que eu repito diuturnamente para os meus alunos e com os meus pesquisadores, o termo benjaminiano é empiria delicada. E eu repito porque a gente precisa meditar nessa expressão, né? A gente precisa se aproximar das coisas, dos lugares, do nosso entorno, com delicadeza. Porque muitas relações não podem mais ser compreendidas na superfície, não podem mais ser compreendidas no âmbito da cultura de massas, da indústria cultural, da proliferação dos meios de difusão de informação. A gente precisa furar essas bolhas, né? Então, talvez essa ideia de uma empiria que olha com cuidado, olha em detalhe para os objetos, para as relações e para as configurações sociais, talvez seja a melhor acepção de apropriação desse jeito aí que o João pensou para a gente, né? Então é isso, assim, só para fechar, a frase do Lefebvre é dizer que apropriação é uma estratégia de conhecimento
e, afinal, uma estratégia política. Obrigada. Obrigado, Rita. Então, passamos para o Tiago Penetieri. Oi. Bom dia. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite. É realmente uma honra estar compondo essa mesa. Na nossa divisão, quando a gente começou a pensar essa mesa, eu fiquei responsável por tentar pensar um pouco o que significa apropriação do tempo, mas na medida em que eu fui estudando e tentando preparar essa fala a partir de uma disciplina que eu estava ofertando, lendo o Ritmo Análise, eu fui me encaminhando para poder pensar um sentido negativo da apropriação, o que significaria, portanto, pensar as impossibilidades da apropriação do tempo. Mas eu quero crer que pensar sobre os limites é também a condição para pensar essa superação. Então, é um pouco por aí que eu quero caminhar. Eu preparei um texto e vou ler para tentar me manter no tempo, que é exatamente o objetivo aqui dessa interpretação, né? Uma ironia. Que o tempo se tornou um objeto de manipulação da dominação do capital parece não restar mais dúvida. Não é por menos que temos um ditado popular que dá testemunho dessa manipulação. Tempo é dinheiro. Como já escreveu Antônio Cândido, essa provavelmente foi uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental. Afinal, esse princípio de uma mediação social abstrata transforma o próprio tecido da nossa vida em dinheiro. Por isso estamos todos correndo atrás de ganhar tempo e, depois que ganhamos tempo, não temos outra coisa a fazer a não ser matar o tempo. Vivemos num regime de historicidade muito específico, a urgência. Talvez poderíamos definir a urgência como um estar fora de ritmo, em relação a algum fenômeno. Em geral, como se estivéssemos aquém do ritmo demandado por tal acontecimento. Decorre daí essa sensação de estar correndo atrás, sensação que nós todos parecemos experimentar. Nessa breve intervenção, quero demonstrar um argumento sobre a produção de um tempo fora de ritmo. Para isso, interessa-me aqui destacar dois momentos da dinâmica cega do capital, os quais produzem efeitos na nossa percepção temporal, alteram nossos ritmos e os submete aos imperativos de um tempo abstrato. Primeiro, mostrarei que o capitalismo instaura um tempo abstrato a partir de uma certa forma historicamente constituída de mediação social, o que Marx chamou de trabalho abstrato. E, seguindo Marx, espero demonstrar que a busca cega pela valorização do valor por esse sujeito automático erode as bases da sua própria acumulação, pois destrói as condições objetivas dessa forma de relação social. O trabalho abstrato se torna anacrônico com o desenvolvimento das forças produtivas, o valor se dessubstancializa. Entretanto, essa dessubstancialização não indica o fim de sua imposição da experiência temporal. O tempo abstrato continua como uma forma hegemônica, mesmo no contexto da crise do trabalho abstrato. Mesmo com a ausência do trabalho, que essa crise segue se aprofundando, o tempo continua fora de ritmo. A acumulação, embora bloqueada, segue como critério da socialização. Esse anacronismo produz toda forma de efeitos perversos. Quero sugerir que o tempo no moderno modo de produção de mercadorias é necessariamente um tempo de urgência. E entender esse regime de temporalidade, a meu ver, é condição para a nossa possível ou impossível reapropriação do tempo. A ascensão do capitalismo produziu uma mudança na experiência de tempo. O historiador inglês Eric Thompson cartografou esse processo. Se, entre as sociedades primitivas, a medição do tempo estava normalmente relacionada a processos físicos que, de alguma maneira, interagiam com o corpo e com a prática de cada indivíduo, a consolidação do tempo abstrato impôs uma nova organização. Essa abstração da experiência temporal se desprende da experiência concreta. Eis a primeira face do que estou chamando de alienação temporal. Um tempo submetido ao comando do capital, um tempo reduzido ao tempo de trabalho, um tempo, e aqui citando Lefebvre, que se constrói e se edifica sobre o desprezo da vida e do seu fundamento, o corpo e o tempo de viver. Em suma, o relógio dissociou o tempo dos eventos humanos, separou o tempo da experiência humana concreta e impôs uma abstração como forma dominante do cotidiano. Moash Poston descreve esse tempo como um tempo abstrato, tempo uniforme, contínuo, homogêneo, vazio e independente dos eventos. Um tempo que pode ser dividido em unidades iguais, constantes e não qualitativas. É um tempo independente dos eventos, pois são os eventos que se desenrolam nesse tempo. É um tempo que se contrapõe ao tempo concreto,
que toma por base e que é compreendido por meio dos ciclos naturais, período da vida humana ou por tarefas e processos particulares. A base desse processo é a quantificação que penetra o cotidiano e, como afirma Lefebvre, elimina quase completamente a qualidade no tempo e no espaço, tratando-a como resíduo. O resultado é uma percepção de tempo puramente quantitativa e, enquanto tal, é qualitativamente indistinto. Trata-se de unidades de tempo sem qualidade, que permite uma equivalência quantitativa e, portanto, cria a sensação que essas unidades de tempo são intercambiáveis. Lefebvre, em seu livro Elementos de Ritmo-Análise, entende tal processo como desdobramento da consolidação das relações sociais mediadas pela mercadoria. A lógica da equivalência domina o próprio tempo. Ainda, de acordo com Lefebvre, a sociedade moderna é constituída por um sistema de equivalência. Por exemplo, 20 braças de linho podem equivaler a um casaco, e assim sucessivamente, até a sua representação em uma unidade monetária abstrata, porque carregam uma equivalência e são equiparáveis tão somente enquanto produtos do trabalho humano que foi despendido durante certa quantidade de tempo. A forma valor está intrinsecamente dependente da abstração, não só do trabalho, mas da própria experiência temporal. É a lógica da equivalência baseada numa abstração que permite comparar o incomparável. O concreto perde suas distinções qualitativas para dar lugar a uma qualidade comum que só pode existir como abstração. Esse é o mesmo procedimento descrito por Lefebvre que ocorre com o dinheiro, que possui a capacidade mágica de apagar a materialidade de algo momentaneamente. Nessas condições, o abstrato domina o concreto. Aqui reside uma necessária aproximação com a ideia de valor, como apresentada por Marx. O valor é uma objetivação do trabalho abstrato que tem sua grandeza medida por meio da quantidade da substância formadora de valor, isto é, da quantidade de trabalho nele contida. A própria quantidade de trabalho é medida por seu tempo de duração, na citação do próprio Marx. Assim, chegamos a uma verdade inconveniente que é curiosa, para dizer o mínimo. Essa verdade, por assim dizer, emerge da inversão daquele primeiro ditado popular que eu citei. Dinheiro, no final das contas, é tempo. Há uma espécie de homologia estrutural entre a forma de dispêndio da energia humana sob o capitalismo, o trabalho e a experiência no tempo. Na Crítica da Economia Política, de Karl Marx, a categoria valor aparece atrelada à quantidade de tempo socialmente necessária para a produção de mercadorias, horas despendidas de força de trabalho, energia vital propriamente humana coagulada nas mercadorias. Essa é a grande contribuição de Marx, a meu ver. Ao desenvolver a cisão entre trabalho abstrato e trabalho concreto, nomeando deste modo o duplo caráter do trabalho na sociedade produtora de mercadorias, ele capta que existe uma dimensão que produz os vários valores de uso de que a sociedade necessita para a sua reprodução, por meio da realização do trabalho concreto. Mas, do ponto de vista do capital, o que importa mesmo, como uma estrutura de dominação, é o trabalho abstrato, que abstrai, ou seja, que subtrai as propriedades concretas de cada uma das atividades específicas da produção dos valores de uso, mas que se resume ao tempo necessário para produzi-las. Ou seja, trata-se de uma forma específica de mediação social entre os humanos que é constituída por uma determinação reificada e fetichizada, que é comandada por essa própria mediação. Aqui, importa considerar que, como resultado da mediação social geral, o dispêndio de tempo de trabalho é transformado em uma norma temporal que não apenas é abstraída de, mas também se sobrepõe a cada ação individual e a determina, a condiciona. Como ocorre com o trabalho, Lefebvre, em seu último volume da Crítica da Vida Cotidiana, reconhece que existem diferentes temporalidades no cotidiano. Produz-se a imagem e semelhança do capital um tempo homogêneo, fragmentado e hierarquizado, como a Rita estava comentando. Trata-se de um tempo composto por unidades uniformes, regulares e padronizadas, condição necessária para uma jornada de trabalho também homogênea, fragmentada e hierarquizada. A história do capitalismo é, portanto, a história de uma nova experiência temporal, transmitida mediante certo adestramento, a expressão que o próprio Lefebvre usa. Podemos ver a imposição de um tempo mecânico, regido por engrenagens que continuam a rodar independente do que ocorre ao seu entorno. A imagem da engrenagem é a metáfora usada por Newton para a física universal e também a imagem clássica do filme de Chaplin, como algo que cadencia os ritmos, que se estende à medida que a experiência de um tempo abstrato, divisível, de pura quantidade de unidade temporal abstraída de suas qualidades, passa a organizar essa sociedade.
Essa mudança na percepção de tempo, constituída historicamente, tem uma dupla origem. De um lado, o desenvolvimento da tecnologia e das forças produtivas. De outro, a constituição de novas relações de produção. Tal mudança tem um efeito no controle do trabalho, como demonstrou Eric Thompson. O trabalho organizado a partir da medição do tempo, e não mais por tarefa, só foi possível após certo desenvolvimento tecnológico dos meios de contagem do tempo, e significou uma intensificação da exploração do trabalho. Isso porque o controle do tempo significou a imposição de um ritmo, o ritmo do, e cito Marx, monstro mecânico cujo corpo ocupa as fábricas inteiras e cuja força demoníaca, inicialmente escondida sob um movimento quase solenemente comedido de seus membros gigantescos, irrompe no turbilhão furioso e febril de seus incontáveis órgãos de trabalho propriamente ditos. Para que fosse possível o emprego do trabalho vivo nessas condições, era preciso sincronizar o trabalho vivo com o trabalho morto. E essa sincronização só é viável por conta da imposição do ritmo, que destrói o ritmo orgânico e impõe o seu ritmo mecânico industrial, o ritmo da valorização do valor. Todos os outros ritmos passam a ser diretamente informados pelo ritmo da grande indústria. E assim, toda atitude que não esteja nesse compasso é percebida, nas palavras de Eric Thompson, como um desperdício e como uma falta de urgência. Agora, o tempo já não passa, mas é gasto. Gasto como qualquer outro recurso ou matéria-prima para produzir alguma coisa. É importante lembrar, contudo, que essa dinâmica não passa incólume à contradição interna do capital. Marx expõe no capítulo 23 que o trabalho vivo é paulatinamente substituído por máquinas no processo produtivo. Isso porque o capital busca sempre ampliar a acumulação a partir do mais valor relativo, o que implica a elevação da produtividade, a qual, por sua vez, leva à eliminação do trabalho. Assim, em seu movimento de valorização do valor, o próprio capital torna cada vez mais crítica sua própria acumulação. A elevação da composição orgânica do capital consegue manter a acumulação capitalista até um certo limite. A partir de determinado momento, a taxa de lucro cai tendencialmente. Essa crise imanente no processo de acumulação, no entanto, não é apenas econômica, em seu sentido estrito. Significa, sobretudo, a dissolução de formas sociais historicamente constituídas, das quais, uma vez dissolvidas, não sobra nada para pôr no seu lugar. Essa situação, por óbvio, produz efeitos deletérios. Se o capital logrou, em sua história, transformar todos e todas em sujeitos monetários, em que a nossa existência só pode aparecer socialmente na medida em que somos portadores de dinheiro, agora, por conta do desenvolvimento contraditório dessas formas sociais, somos transformados em sujeitos monetários sem dinheiro, na precisa expressão do Robert Kurtz. A existência como sujeito monetário implicava fazer parte do ritmo da valorização. Agora, no mundo em que boa parte da degradação social não é decorrente da provada exploração capitalista, mas sim, ao contrário, como diz Roberto Schwartz, da ausência dessa exploração, todos esses sujeitos monetários estão aquém do ritmo do capital. Estão, mais uma vez, fora de ritmo. Uma vez desincronizadas as engrenagens dos monstros mecânicos, um sem número de sujeitos é convertido em resíduo para os aterros sociais que se amontoam. São pessoas que, e aqui eu cito Robert Kurtz, já não se encaixam em nenhuma forma de organização social, nem na pré-capitalista, nem na capitalista e muito menos na pós-capitalista. Essa ausência de organização social que Kurtz se refere é experimentada como desincronia, ou melhor, uma arritmia. A métrica do tempo abstrato, que se baseou na constituição do mundo do trabalho capitalista, perpetua mesmo quando sua substância, o trabalho abstrato, se dessubstancializa. O tempo abstrato se autonomiza do trabalho abstrato. O capitalismo funciona como se ainda existisse trabalho, o seu ritmo imposto. Contudo, já não há trabalho da mesma forma. Produz, então, um novo tempo do mundo do trabalho, que agora não tem mais no emprego fordista a sua manifestação essencial, mas a encontra no desemprego. Flexibilidade, empreendedorismo, ralação. Tudo e qualquer coisa para manter-se com a cabeça fora d'água. Esse novo tempo do mundo tem implicações importantes que são sintetizadas por François Hartog, e cito: para o desempregado, um tempo cotidiano, sem projetos possíveis, é um tempo sem futuro. Para esses homens sem futuro, o tempo parece se aniquilar, pois o trabalho assalariado é o suporte, se não o princípio, da maior parte dos interesses, das expectativas, das exigências, das esperanças e dos investimentos no presente.
assim como no futuro ou no passado que ele envolve. O desemprego contribui fortemente para o confinamento no presente e para um presentismo, agora penoso e desesperado. Fim de citação. A posição que o trabalho ocupou como uma categoria determinante da sociabilidade moderna o faz ser a forma básica de mediação social, o meio pelo qual se garante a reprodução material dos indivíduos e a formação e consolidação do reconhecimento intersubjetivo. Essa nova identidade, baseada num trabalho disforme, implica rupturas estruturais com as formas pelas quais os membros da sociedade produtora de mercadorias foram socializados. A forma-valor, que garantiu a aderência dessa sociabilidade, ao entrar em crise, coloca uma parcela gigantesca da humanidade em uma condição de superfluidade, ao mesmo tempo que, mesmo com a crise, vale destacar, está impedida a emergência de novas relações sociais. Um tempo fora de ritmo. A implicação para a experiência temporal é relevante. A primeira urgência some-se agora a outra. Talvez só assim possamos entender que todos correm atrás de um tempo que já não mais lhes pertence. A alienação temporal imposta pelo tempo abstrato, agora tornado autonomizado, se reproduz na continuidade do giro dos ponteiros de um relógio no pulso de um morto, na expressão do professor Marildo Menegatti. Mesmo depois de perdida sua substância, essa forma social abstrata continua a determinar a reprodução da vida. Para fechar, gostaria de sugerir que a experiência mais radical da apropriação de tempo para uma escala novamente humana foi feita 151 anos atrás. Seu imperativo e sua urgência, a verdadeira urgência, ainda são os mesmos que nos tempos contemporâneos. Sua descrição está presente na 15ª tese de Walter Benjamin e narra um fato tão curioso quanto significativo: a destruição dos relógios pelos revolucionários franceses como uma tentativa de fazer explodir o contínuo desse tempo abstrato que marca o compasso do cortejo triunfal daquele sujeito abstrato automático que não cessa de vencer. Assim, escreve Walter Benjamin. Terminado o primeiro dia de combate, verificou-se que em vários bairros de Paris, independentes uns dos outros, e na mesma hora, foram disparados tiros contra os relógios localizados nas torres. Uma testemunha ocular, que talvez deva a rima à sua intuição profética, escreveu: quem poderia imaginar? Dizem que, irritados contra a hora, novos Josués, ao pé de cada torre, atiraram nos relógios para parar o dia. Obrigado. Obrigado, Tiago. Então, passo direto para o Arlen. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês. Então, para minha surpresa, realmente ficou objeto, espaço, tempo e espaço é um pouco do que eu vou falar. Bem, a minha intervenção está ali, né, o título Direito à Cidade, excedente coletivo, apropriação social, a criação de densidade e diversidade urbanas. A minha motivação para isso é que a gente tente considerar o excedente coletivo como parte de uma ideia chamada de tríade urbana, que parece ser elaborado pelo Roberto Montemor, que está aqui do meu lado, e ele, como um elemento do direito à cidade, ligando a apropriação social dos processos de adensamento e diversificação do tecido urbano, ou melhor, do uso do solo, talvez, como um desafio da economia popular. E aí a gente tenta se apropriar ou se aproximar de um debate que nós começamos anos atrás, no âmbito desse grupo de estudos R. Lefebvre, sobre as ocupações urbanas da região metropolitana de Belo Horizonte. Essa conversa aqui foi uma primeira elaboração em 2018, no seminário sobre 50 anos de direito de cidade, que a Rita e outros colegas organizaram. Isso aqui supõe que essa conversa minha aqui supõe que o debate sobre direito à cidade é conhecido e supõe também que eu estou usando o conceito de cidade consciente de que no mundo contemporâneo capitalista o fenômeno urbano é uma espécie de pós-cidade. Então, ou seja, estou pulando uma coisa imensa porque eu acho que não precisa mais retomar isso aqui. Então, a tríade urbana é um conceito que aparece em textos do Roberto,
do Roberto e do Alexandre, que conhecido por nós aqui, e que organiza ou propõe uma maneira de olhar para a cidade como o lugar da festa, do poder e do excedente coletivo. O Lefebvre é prolífico em raciocínio por tríades, né? Herdado da tradição hegeliana. Porém, essa ideia de tríade urbana eu não encontrei e outros colegas não encontraram. Então, o Roberto diz que é uma elaboração do Lefebvre, mas a gente acha que é uma elaboração do Roberto. Então, a gente se coloca aqui a seguinte questão. Encarar a cidade a partir dessa tríade urbana, festa, poder, excedente, contribui para uma discussão sobre direito à cidade? Ou para a luta pela cidade como projeto emancipatório, né? As falas anteriores e, inclusive, a brilhante intervenção do professor Jacinto Brandão também nos ajuda um pouco com isso. E aí, então, a tríade urbana, poder, festa e excedente, nós vamos nos concentrar no último elemento. Então, não vamos dar atenção aqui aos dois elementos precedentes, porque eles têm sido discutidos com uma certa intensidade, mas a discussão sobre excedente ela não é muito frequente. As questões econômicas mais convencionais nos ajudam a compreender isso, né? É mais fácil perceber o fenômeno econômico como aquele que ameaça o direito à cidade. E isso não é, obviamente, um erro, é um acerto. Nós estamos na cidade da sociedade capitalista. Então, é muito mais claro que o ataque ao direito à cidade, compreendido aí como estratégia de exclusão dos trabalhadores, mercantilização da vida, solo urbano, das funções urbanas, destruição da cidade como obra e a prevalência da troca sobre o cotidiano e o espaço de vida sejam mais facilmente associáveis ao econômico. Porém, nós podemos olhar para o excedente percebendo que existe também outras questões, né? Na realidade econômica, você tem... já estou me confundindo, que eu tenho que passar duas coisas, está ficando meio confuso. Há razões para você perceber a realidade econômica como uma parte do direito à cidade, entre outras coisas, porque a cidade, como nós sabemos, né, ela é um lugar, uma estrutura básica para a formação, apropriação e direcionamento dos excedentes coletivos, e esses excedentes coletivos podem integrar um projeto de emancipação, né? E o Lefebvre, e para frente vai, mas... ok. O Lefebvre, na sua obra, ele trabalhou de diversas maneiras, né, a discussão sobre as conexões entre o excedente coletivo e a cidade. Trazendo de outros lugares, nós também podemos perceber que o excedente coletivo, a despeito de ter sido na sociedade contemporânea, mediado principalmente pelas relações de mercado, nós sabemos, né, que a vida urbana também é conectada à geração e controle do excedente de trabalho, de produto, a mobilização desse excedente para acumulação, para consumo presente e futuro, e também ele torna possível, ou ele participa de uma série de relações que convergem para uma capacidade, uma gigantesca capacidade criativa da realidade urbana e da cidade. Portanto, de várias maneiras, né, a criação de densidade e diversidade nas cidades, de maneira geral, e de modo específico, a criação de adensamento e diversificação do uso do solo urbano são um aspecto fundamental da criação em quantidade e qualidade do excedente coletivo. Bem, então nós poderíamos retornar à discussão sobre direito à cidade tendo em vista essa questão, não é? De onde que veio essa percepção? Como eu disse no início, de um debate nosso sobre as ocupações urbanas. Qual que era a perplexidade? As pessoas se envolviam na luta pela ocupação, conquista do território,
E no momento em que eles permaneciam no território, a dinâmica da vida urbana, a sua riqueza, a sua criatividade, as suas necessidades, demandava adensamento e diversificação do uso. E era uma coisa curiosa. Por quê? Porque aquilo... Eu não sei se isso é uma espécie de hipótese, certo, gente? A ser enfrentada empiricamente. Óbvio. Fazendo uma afirmação no vazio, eu estou consciente disso. As pessoas se defrontavam com uma perplexidade. A de que a demanda por criação de densidade e diversidade como parte do atendimento aos problemas da vida cotidiana era então apropriada por agentes que empurrariam as pessoas para fora do seu território duramente conquistado. Então, o que se coloca a questão? Né, que nós precisaríamos nos perguntar sobre a apropriação dos processos de adensamento e diversificação como um desafio do direito à cidade. Mas o problema é quem que pode construir isso? Convencionalmente, isso digamos assim, para usar um termo impreciso, por causa da imprecisão da exploração, cai no colo ou bem de um agente privado que é nominado, que é o incorporador imobiliário, o capital, né, nesse seu momento, ou, de alguma maneira, isso é apropriado por um agente com algum nível de informalidade, com algum nível de localidade, mas isso termina sendo feito com frequência por agentes externos e se transforma num poder alienado que ameaça o próprio cotidiano, a própria permanência, por extensão, embora não extensão perfeita, ao direito à cidade. Né? Então, o que se coloca? Que é isso aí que eu economizei, diz essa sigla ridícula, né, para falar adensamento e diversificação do uso do solo urbano, precisa ser uma espécie de objeto de disputa política. Isso não pode retornar como um poder alienado sem que nós tenhamos condição de enfrentar isso consequentemente. E aí tem uma coisa curiosa, né? As periferias urbanas, e aí isso era um outro pedaço da conversa lá de 2018, que não dá para explorar aqui, mas eu cresci no bairro São Gabriel, lá em Belo Horizonte. E a minha vida foi fazendo autoconstrução. Então, o que eu percebi, e outras pessoas percebem de maneira mais organizada? Por exemplo, o Pedro Abramo. As favelas do Rio de Janeiro são lugares onde uma certa economia do solo urbano acontece conectada a outras relações que não conseguem ser plenamente apropriadas por forças do capitalismo convencionais e agentes externos. São apropriados, mas não completamente. E isso cria uma espécie de apropriação, não é? Bem, e aí também existem outras coisas curiosas, que eu também vivi um pouco sobre isso, que são coisas que, felizmente, o Hugo está aqui na minha frente agora, porque foi ele que me falou pela primeira vez, depois o Roberto insistiu no Polanyi. Então, você tem relações que não são redutíveis ao mercado, à troca e à propriedade privada, que estão acontecendo ali, inclusive, no momento do trabalho coletivo, de bater aquela laje, etc., etc. Não é? Bem, então, você tem uma série de características aí do processo de adensamento e diversificação do solo urbano que acontecem nas periferias. Isso tem aí não separação entre espaço de trabalho e domicílio, planejamento assistemático, tá? Eu não acho que isso é fraseologia, tá, gente? Isso aí eu acho que é uma maneira de encarar isso. Planejamento assistemático da produção do espaço. Mobilização continuada de recursos disponíveis, inclusive recursos. Aquele monte de material de construção que meu pai e outras pessoas deixavam lá no fundo do quintal, era motivo de briga, né? Mas aquilo tem um uso, uma espécie, eu aprendi com a Marcela Silva, mas uma espécie de poupança, né? Pode ser interpretado assim. Obras de longo prazo e mudanças incrementais, o popular puxadinho, né? A normalização da incompletude do espaço de vida e a improvisação precária, também conhecida como gambiarra. Né? Então, se você olha para esse conjunto de coisas, você tem aí um conjunto de
capacidades sociais usadas nas periferias, nas ocupações urbanas, inclusive, para se fazer aumento de densidade por uso vertical de algum tipo. Criação de localizações, e essa é a questão, né, como diria o saudoso Rodrigo Simões, não é? Localização. E aí localização cria excedente por meio de renda da terra, que é passível de apropriação, não apenas por agentes privados. Então, a criação de densidade e a diversificação do uso criam localizações, né? E podem criar, e podem ser, me parece, mobilizadas conscientemente por projetos políticos, por luta de economia popular. Sem essa consciência, sem esclarecendo esse elemento da realidade, nós podemos transformar isso em objeto de disputa, não é? E aí você passa, dá uma espécie de incontornabilidade da expropriação como consequência do adensamento de diversificação para a possibilidade de apropriação de excedentes por dentro do processo de criação da renda da terra. E aí você tem, portanto, aí o adensamento de diversificação assumido como um horizonte de luta, não é? Toda hora eu me complico aqui. E aí, então, concluindo, né, nós temos que essas palavrinhas aí, adensamento e diversificação do uso do solo, elas podem ser apropriadas, usando uma outra ideia do LFF, como uma espécie de utopia experimental, não é? Isso aqui não é, me parece, idealização da precariedade, tá? Nós estamos conscientes de gambiarra, de incompletude, etc, etc. Mas a solução padrão, que é apagar isso, é uma solução que aplana e homogeneiza, né? Isso fica evidente lá na minha vida, agora em Belém, onde isso ganha uma dimensão peculiar que vocês podem imaginar. De qualquer maneira, a apropriação do excedente coletivo gerado por localizações, por adensamento e diversificação do uso do solo, então, aparece como uma espécie de elemento de uma apropriação do excedente coletivo desde de baixo, não é? Bem, era isso. Obrigado. Legal. Bom, eu queria agradecer aos 3 apresentadores. E nós temos aí uns 10, 15 minutos para eventuais perguntas, então vou abrir uma rodada de perguntas, se alguém quiser fazer colocações. Nada. A gente vai ficar triste. Só vou fazer um protesto contra essa sigla horrorosa, por uma coisa tão legal. É a primeira, espero que seja a primeira e a última vez que você usa em público esse aduz. Não. Mas ficar repetindo as 4, 5 palavras é muito esquisito. Repita como se fosse uma litania. Entra mais na mente das pessoas do que você falar aduz. Litania é muito... é muito sermão. Obrigado. Bom dia, gente. Eu queria primeiro falar da minha satisfação de ver a composição da mesa. A gente perde... as equipes perdem jogadores, mas tem reposição. Tem sempre... E não com menos entusiasmo, então fico muito feliz de ver a composição da mesa. Então, eu pergunto para o Arley, na verdade. A pergunta, não sei se é apropriada, considerando o conteúdo da sua apresentação, mas eu sempre fico pensando no conteúdo, né, de mesas anteriores. E sempre, principalmente na mesa sobre desigualdade ontem, foi feita uma discussão muito importante, por um lado, sobre questões relacionadas a gasto público e, por outro, sobre tributação. E eu sempre vejo, né, com muito interesse, curiosidade e uma ponta de inveja a discussão que vocês fazem. E eu fico tentando imaginar como conectar um lado com o outro, né? Você vê todas essas experiências e possibilidades de apropriação ou não apropriação do espaço. E, por outro lado, as outras discussões que parecem, né, em outros lugares, não aqui, desconectadas, sobre o potencial que
que a tributação tem de transformar, desse ponto de vista mais agregado, questões que são distributivas, mas que automaticamente vão estar associadas também com a maneira, né, que o solo é utilizado e apropriado, assim por diante. Então, a minha pergunta é, como que você, à medida que você vai fazendo essas discussões, você vê as questões relacionadas à tributação ou à não tributação que atinge os tamanhos de propriedade ou, enfim, as áreas urbanas e que talvez tenha um potencial gigantesco de causar um impacto imediato, né, na maneira como enfim, essas coisas acontecem. A outra parte da pergunta que eu ia fazer é sobre o potencial de infraestrutura que altere custo de transporte, mas eu vou guardar essa para outro momento, que essa é pior ainda. Obrigado. Vamos lá, toda vez que a gente vai numa discussão de uma mesa lefebvriana, né, a gente sempre aí começa a puxar outras coisas, né, porque não é assim, né, a própria obra dele, né, quer dizer, você vai falar sobre a vida cotidiana, aí se você, bom, tem que ir lá na Ritmanálise, você tem que ir no Metafilosofia. E eu estava lembrando também aqui agora do Manifesto Diferencialista, né? Que foi antes, né, digamos, do livro 3 dele, da Crítica da Vida Cotidiana, né? Eu acho que foi bem antes. E é interessante porque outro dia eu estava relendo Castells, né, para ver aquela crítica um tanto assim irresponsável que ele faz de Lefebvre, né? Fala que Lefebvre esqueceu a luta de classes, esqueceu não sei o quê, esqueceu classes sociais, e diz que a mudança vem pelo cotidiano, que isso escreveu isso também lá na década de 70, né? Mas no Manifesto Diferencialista, quer dizer, o Castells naturalmente não leu, né, quando ele fez essa crítica, tem lá, né, uma posição muito clara do Lefebvre, né, sobre alguns elementos que são importantes nesse caminhar aí na direção disso que foi falado aqui, que o Arley falou, né, quer dizer, o projeto da emancipação, né, quer dizer, como é que a gente caminha nessa direção. E ele fala exatamente isso, né, ele lá, eu acho que ele avança, né, nessa ideia, inclusive não só lá, mas também no Deletar, também ele trabalha um pouco sobre isso, para discutir um pouco aí sobre essa questão que é importante, né, na direção da apropriação, que é a questão da estratégia, né? Ele fala em caminhos, né? Então, no Manifesto Diferencialista, ele diz o seguinte: não, os caminhos se opõem vigorosamente à ideia de modelo, né? Quer dizer, não temos mais. Eu estou falando tudo isso porque nós estamos num momento atualmente no Brasil, né, que é na busca de caminhos, né? Quer dizer, então eu fico pensando que essa ligação que o Arley tentou fazer e fez bem também com a questão da economia popular, né? Eu acho que tem aí uma ligação que ainda nós não conseguimos trabalhar muito bem, né? Quer dizer, como é que quer dizer o seguinte: como é que todas essas coisas que nós estamos trabalhando, né? A questão das ocupações, a questão da economia popular e tal, como é que elas integram essa noção de que é a ideia de caminho, né? Quer dizer, como é que nós podemos pensar isso de uma forma, não sei se a palavra é unificada, né? Mas tentar encontrar caminhos, né? Quer dizer, que eu acho que são fundamentais nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Não sei, eu acho que eu estou indo muito além do que era a proposta da mesa, ou me desviei um pouco disso, né? Obrigado. Mais alguém? Ou fazemos uma... Acho que não, né? Tem uma... Bom dia. Eu acho que... Se apresente. Eu sou Pedro Berner, graduação em Economia.
Eu acho que é mais uma questão que eu quero ouvir, mais perto do que o Thiago falou e da Rita, que é no ambiente de planejamento, assim, como ser delicado com o tempo, tomar cuidado com o tempo, pensando assim, em planejamento, mesmo planejamento econômico, como tomar cuidado com o tempo na praticidade do planejamento econômico. Bom dia, Thaís, da Pós-Economia. Eu queria fazer uma pergunta para o Thiago e para a Rita, acho que seria mais para eles, mas sobre essa questão, sobre como que a gente pode encontrar uma maneira de utilizar o tempo ou de entender o tempo de uma outra forma, mesmo estando no sistema capitalista, que, né, assim, enfim, mudou tudo, mudou como que a gente entende esse tempo, e o planeta Terra precisa que a gente encontre um outro tempo, não esse tempo e não esse ritmo que a gente tem vivido. Talvez não dê tempo mais da gente conseguir encontrar esse novo ritmo, mas é o que o planeta Terra pede, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e também a relação com o ócio criativo, talvez, porque nessa questão de não entender o tempo enquanto dinheiro ou enquanto tem que se fazer com o tempo algo produtivo, etc. Produtivo no sentido econômico ou financeiro, enfim. Obrigada. Bom dia, meu nome é Ana Carolina e eu queria um pouco fazer uma relação entre as três falas. Assim. Enfim, é um povo conhecido, né? Então, eu sempre fico me perguntando, né, nessa discussão sobre a descontinuidade, reinvenção do direito e essa necessidade disruptiva, né, da gente pensar os processos que vocês colocaram aqui. O Thiago falou um pouco das rupturas e dos limites também, mas com essa necessidade da gente pensar a superação. E aí o Arley traz isso, né, dessas possibilidades criadas pelo cotidiano e da gente pensar nesse termo da utopia experimental. E aí o que eu queria era, de uma forma muito simples, da gente pensar isso a partir do papel da universidade. Então, como que a gente discute essa utopia experimental, que eu acho que a universidade tem um papel importantíssimo, né, em tornar concreto, talvez, o que foi falado aqui. E aí eu queria muito ouvir esse ponto de vista, né, de como o Geraldo falou, de como a universidade tem um papel fundamental para criar esses caminhos. Bem, então, obrigado. Encerramos aqui. Eu só queria fazer uma provocaçãozinha. Eu vou fazer o contrário, que a gente começa pelo Arley, depois Thiago, depois Rita, tá bom? E eu só queria provocar o seguinte: nessas pequenas discussões que nós tivemos aí na montagem da mesa, me fica assim, quer dizer, a mesa oposta ou a antimesa seria a alienação do espaço-tempo e dos objetos. Eu acho que essa é a grande questão, também marxista, lefebvriana, né, que a gente lida com elas, e a minha provocação inicial da apropriação de Gaia, né, a apropriação da natureza, tem essa contrapartida, né, alienação de Gaia, alienação de natureza. Então, o que eu acho que fica assim na questão do geral, dos caminhos, né, quer dizer, quais são os caminhos que a gente pode percorrer ou buscar, etc., para construir, aí eu acho que a universidade tem um papel importante também, né, para eliminar a alienação e construir esses processos de apropriação consciente, né? Mas, Arley, você então. Bem, acho que eu vou tocar apenas no ponto que o Gustavo propôs, e talvez alguma coisa sobre o Geraldo. Eu acho, Gustavo, que é uma questão fundamental, não é, que a gente poderia enfrentar a partir dessa ideia, que é mais ou menos assim: na sociedade que nós vivemos,
a ideia de propriedade privada se tornou, eu e o Roberto conversávamos sobre isso ontem, a ideia de propriedade privada se tornou tão pervasiva e tão, para usar um outro termo que o Rodrigo usava um pouco jocosamente, ela é uma coisa tão, que cria uma obnubilação tão poderosa que nos impede de pensar na centralidade urbana como um aparato que mobiliza, cria, adensa, diversifica as possibilidades de geração de excedente, que são na sua forma de riqueza e na sua forma de atendimento das necessidades sociais. Então, a propriedade privada, como organizadora do espaço, mas também como organizadora do pensamento, né, ela retira da pauta, quase que inteiramente, uma discussão possível. Para um pequeno exemplo, né? A Amazônia é um imenso experimento de urbanização. Os assentamentos urbanos de diversos tipos crescem a todo tempo, se modificam, etc., mas frequentemente eles crescem e em algum momento eles são capturados por interesses que não têm nenhum compromisso com essa criação de excedente coletivo como algo que é de alçada do coletivo definir. Então, nós podemos pensar em toda uma possibilidade de, a posterior ou ex ante, né, criar centralidades como aparato de mobilização de excedente coletivo que é levado para algo que tenha sentido coletivo. Você queira falar escola regular, escola de música, né? E aí, inclusive, isso, né? Dizem que o Renan está ali, ou estou enganado? É o Renan? Que o Ocampo teria perguntado numa reunião sobre debate de desenvolvimento a respeito de por que diabos o Brasil não tem uma grande indústria de música nas suas diversas escalas como estratégia de desenvolvimento, né? Escolas de música, como Diamantina mostra, são uma estratégia de criação de valor econômico, de oportunidades, etc, etc. Então, tributar centralidades reurbanizadas ou criar novas centralidades como estratégia de apropriação e direcionamento dos excedentes coletivos para a emancipação social, acho, né, precisa entrar na nossa pauta. Aí seria, por exemplo, Geraldo, um caminho, mas um caminho que, aí mobilizando aí as contribuições do Polanyi, que não funcionaram bem se forem reduzidas à propriedade privada e à intermediação exclusiva do mercado. Você precisa de outras formas de integração econômica, portanto, outras economias, né? Eu vou tentar juntar as questões, mas talvez respondendo mais diretamente ao Pedro, né, que colocou uma questão mais direcionada, eu tenderia a pensar que o pressuposto do funcionamento do planejamento é uma certa racionalidade que produz abstrações, né? Assim, para poder dar conta de fazer o que se propõe a fazer, ele deve reforçar essa característica, assim, o emprego de uma certa racionalidade instrumental para poder, enfim, organizar o que se espera organizar, né? A economia, a cidade, a região, o que quer que seja. E, nesse sentido, o próprio tempo, ele faz parte dessa matriz também abstrata, né? A concepção de tempo do planejamento, eu diria que é uma concepção de tempo abstrato também. Porque, no final das contas, é a produção de alguma coisa no interior dessa sociedade produtora de mercadoria, né? Mas, tentando assim, pensar, já que eu acabei me atendo no sentido negativo, né, da apropriação, e as intervenções apontavam a possibilidade de ultrapassar essa forma de alienação temporal, a alienação do espaço, a alienação das coisas, né? Eu acho que todo esse esforço passa por tentar pensar o tempo de outra forma, né? Assim, o que significa pensar o tempo de outra forma? Acho que é interessante pensar que o capitalismo nada mais é do que uma forma de reprodução social. É uma forma que a humanidade arranjou de se reproduzir materialmente, mas pena que é uma forma muito ruim de se fazer isso, né? Autodestrutiva
no limite. A gente está vendo aí a crise climática, né, no limite, a destruição do planeta. Então, conceber outras formas de experiência do tempo passa por se subtrair, né, sair, desertar dessa experiência temporal que existe contemporaneamente, mas, ao mesmo tempo, inventar outra forma de reprodução material da vida, né? Eu gosto muito de um comentário que o Galeano faz. Ele comenta que ele viu uma pichação em algum muro que tinha duas grafias diferentes, duas cores diferentes. Uma tinha colocado a frase que termina o Manifesto Comunista, né? Proletários, todo mundo univos. E aí alguém veio depois e pichou com uma outra fonte, com uma outra letra. Essa é a sua última chamada, né? Então a urgência está batendo na porta. E, no final das contas, a universidade ela poderia ser, eu acho que ainda é, em algum limite, uma experiência de um outro tempo, né? Tanto é que, muitas vezes, a nossa relação com o mundo exterior ela fica complicada exatamente porque a gente tem um certo privilégio de experimentar um tempo muito próprio, né? Não diria nem que é mais emancipado ou menos emancipado, mas próprio, particular, né? Mas acho que a gente deve sempre lembrar também que cada vez mais a universidade está sendo contaminada pelo tempo da produção também abstrato, né? Tá todo mundo aí se matando de publicar artigo, tá todo mundo correndo atrás de tempo para poder, né, assim, escrever alguma coisa nas férias, e isso acho que reforça esse caráter. Então, também não se trata de um mundo fora do mundo, né? Ele tem também as suas contaminações. Bom, acho que é isso. Obrigado, Tiago. Rita. Eu fiquei tentando pensar uma resposta ao mesmo tempo curta, porque eu acho que as duas palavras que apareceram aqui são chave, que é qual é o caminho e qual é a saída para lidar com o tempo, né? Mas eu tenho muita dificuldade para imaginar o futuro do planejamento urbano. Porque se a gente levar a sério o que está em jogo aqui, a própria ideia do plano ela vai ser virada do avesso, né? Então, talvez a força e o risco desse pensamento do Lefebvre, que não tem a menor dúvida, em muitos lugares, é um pensamento utópico, mas o modo como Lefebvre nos obriga a pensar novas agências, novas praxes, novas condutas, né? Então, o termo mais adequado nem é lefebvriano, é a ideia do Michel Foucault de uma contraconduta, né? Eu me recuso a ser governado. E quando você se recusa a ser governado, o que você coloca no lugar? Porque a gente não vai, todo mundo, fundar microcomunidades hippies pelo planeta, né? A gente precisa pensar a conexão. Quer dizer, as microcomunidades hippies não estarão isoladas, né? A gente precisa pensar as conexões, a gente precisa pensar as interligações, mas a gente precisa fazer isso fora dessa aceleração, isso eu também não tenho dúvida, né? Então, o caminho é desacelerar. Agora, como fazer isso, gente? Não sei, não acho que a universidade tem resposta para isso. Pelo contrário, o Tiago acabou de apontar, a gente está aqui fruto da mesma máquina de moer corpos, né? Que está um trabalhador numa montadora de automóveis elétricos, né? Nada de, assim, os ritmos a que a gente está como o Tiago também falou, usou o termo no texto dele, né? O ritmo é o ritmo industrial. Então, como que a gente escapa? Que tipo de alternativa a gente tem? Eu tenderia a dizer, ficando com o planejamento urbano, que a gente precisa pensar mais na microescala, a gente precisa colocar a microescala em conversa com os grandes territórios, com as regiões. Em outras palavras, a gente precisa transformar a transescalaridade numa ferramenta. Isso vai de pensar novos modos de participação política até o tráfego dos alimentos, né? Ao redor do mundo. O que você vai comer, o que está mais perto, o que está mais longe, como é que você escolhe comer o que está perto.
como é que você decide os seus modos de consumo. Mas isso tudo, eu acho que a gente está tateando. Esse é um momento de colocar sobre a mesa os nossos possíveis, né? Como o Geraldo falou, a gente está num momento no Brasil com tanta urgência em alguns temas, e a gente pensa assim, nossa, se eu não resolver o grande tema, como é que eu vou resolver os temas minúsculos, né? Como é que eu vou levantar no dia seguinte se eu não tiver aqui uma saída geral? Ou como é que as estruturas, na verdade, são absolutamente determinantes dos comportamentos, né? E eu digo que isso tudo está isso pode ser motivado pelo pensamento do Lefebvre. Eu discordo radicalmente dessa história de que o Lefebvre não abandonou o debate sobre classe social. Não, isso é errado. O que ele disse é que acabou o grande herói proletário. E o que a gente tem diante de nós é uma miríade de subjetividades, né? Das mulheres às crianças, as espécies companheiras, como tão lindamente chamou a Donna Haraway, né? A gente tem uma miríade de subjetividades para lidar com elas, né? E nenhum planejamento urbano, até o momento, respondeu satisfatoriamente a essa miríade de subjetividades. Então, a gente só tem tarefa, gente. Por isso que não é utopia também, né? Porque eu não posso pular na frente um quadro e caminhar em direção, né? Então, é isso. Método mais do que nunca é caminho aqui, né? Bem, muitas coisas, né? Dá vontade de falar outras coisas, mas eu vou ficar quietinho, já são 12h15, e queria agradecer muito aos participantes e muito a vocês que estão aqui passando o horário e participando com a gente. Achei que foi uma mesa muito legal. Obrigado. Isso é quase espiritismo, né? Põe um livrinho do